Bem-vindos ao nosso segundo vídeo da série Práticas de Leitura na Escola, uma parceria do Instituto Avisalá e da Companhia das Letras. Hoje, a gente vai tratar de um assunto muito importante para a formação de leitores. A leitura em voz alta pelo professor como atividade permanente na escola. Quando o professor lê em voz alta para as crianças, para os seus alunos, ele possibilita que as crianças entrem em contato com essa magia, com esse encantamento que é descobrir que aquele texto, aquelas marcas, aquelas palavras que estão no livro, elas podem significar histórias, cenas, personagens, emoções, suspenses. O escritor albanês Ismail Kadaré escreveu no seu livro Crônica na Pedra sobre a primeira vez que ele entra em contato com essa magia, ao perceber que aquele texto, que aquelas marcas, quando ele foi ler Macbeth, ainda criança, traziam cenas, bruxas, assassinatos, mistérios, batidas à porta. Eu não pegava no sono. Tinha o livro ao meu lado, silencioso, sobre o sofá. Um tanto fino, fininho até, assombroso. No interior de sua capa de papelão, moravam ruídos, portões, alaridos, cavalos, pessoas, amontoados, apertados uns contra os outros, desmembrados em minúsculos sinais pretos, cabelos, olhos, estampidos, batidas à porta, vozes, unhas, pernas, portais, muros, sangue, barbas, tropéis de cavalos, ordens, obedientes, inteiramente escravizados aos sinaizinhos. As letras corriam com uma rapidez alucinada para lá e para cá. Bom, um outro aspecto muito importante é que quando a criança entra em contato com a linguagem escrita, ela vai aprendendo coisas sobre o funcionamento do texto escrito. A primeira coisa que ela aprende é que a linguagem escrita, ela fixa o texto, né? Diferente da linguagem oral. A linguagem oral, ela é maleável, ela é permeável às circunstâncias. Eu não falo um texto da mesma forma todas as vezes. Eu vou mudando o jeito de falar, porque o meu público muda, porque eu mudo, porque o contexto é outro. A linguagem escrita não. Não importa quem leia, não importa a época que leia, o momento que leia, o texto escrito, ele é sempre da mesma forma, ele está sempre organizado daquele jeito. Esse também é um conhecimento muito importante no processo de alfabetização da criança. Então, antes dela escrever por conta própria, ela vai pensando, ela entra em contato, ela vai conhecendo como que o texto escrito se organiza. Como é que a gente escreve? Que palavras a gente usa? Que expressões? Então, esses são conhecimentos que ela vai, quando ela for escrever por conta própria, acionar. Quando a gente está ensinando as crianças, formando as crianças como leitoras, a gente precisa considerar que ler não é só decifrar o texto. Decifrar o texto é um aspecto da leitura, mas a leitura envolve outros aspectos. Então tem uma série de ações, por exemplo, que nós fazemos quando lemos, nós, leitores mais experientes, fora da escola, na vida, no mundo, que são ações que nos ajudam a ler melhor. Quem conceituou isso muito bem foi a pesquisadora argentina Délia Lerner, no livro Ler e Escrever na Escola, o Real, o Possível e o Necessário. Ela fala da importância do professor, como esse leitor mais experiente, encenar a leitura na escola tal como ela acontece fora. Que o professor, ele precisa ser um ator no papel de leitor. Ele precisa mostrar intencionalmente quais são as ações que nós, leitores mais experientes, fazemos, porque são ações que nos ajudam a ler melhor. Então, entre essas ações, a gente pode citar, por exemplo, saber escolher um livro, antecipar aquilo que a gente vai ler a partir do título, da capa, do nome do autor, conversar sobre o que a gente leu, expressando a nossa opinião, dando as nossas impressões,
ouvir o que outros leitores têm a dizer sobre aquele texto, pular trechos que não nos interessam naquele momento, voltar ao texto para poder fruir de novo uma passagem bonita, marcante, ou para compreender melhor certo aspecto do enredo, indicar a leitura para outros leitores, enfim, são ações que a gente faz e que fazem parte de comportamentos leitores e que precisam ser ensinadas. São conteúdos também da escola. Isso precisa ser ensinado para as crianças quando estamos formando-as como leitoras. Gente, cadê o Max, o corajoso, nessa capa? Aqui! Tá aqui, bem na capa. É o gato! Tem mais alguém nessa capa? Algum outro personagem? Aqui. Quem que é esse aí? Mosquito. Mosquito! Mosquito, Marcelo. Será que esse mosquito também é corajoso? Mosquito. Vamos ver. Max, o corajoso. E a primeira página que aparece é essa aqui, ó. E o ninja corajoso. Ele tá dormindo. Ele tá dormindo. Na verdade, ele só precisa descobrir o que é um rato antes de começar a caçar. Vai ver que o rato está ali. Max explora a lata sem medo. Rato, você está aí? Como seria a voz do Max, gente? Ou corajoso? Eu acho que seria Mais fininho? igual a do Lourenço. Oi, rato, você está aí? Tipo assim? Ele teria confiado nele mesmo que o rato iria ser aquele e ele ia devorar ele. Pois é. Quem que vocês acham que é o próximo que vai aparecer? Monstro. Quer fazer o favor de acordar, seu rato? Eu sou o Max, o corajoso, e vim caçar você. Olha o tamanho desse monstro, gente. Olha aqui a diferença do tamanho na página, ó. Esse monstro vai comer isso, vai demorar muito tempo. O monstro tá ocupando as duas páginas aqui, não tá? Olha do rato, onde tava o ratinho. Olha do coelho, ó. Olha o tamanho do monstro. Outro aspecto que os professores precisam considerar quando leem em voz alta para os seus alunos, né, que daí já não diz respeito tanto às ações, mas ao planejamento dessa leitura, são a diversidade de textos que ele escolhe, né, para ler, a continuidade e a progressão. Quem fala desses três aspectos é uma outra argentina que se debruçou sobre a formação de leitores, que é a Mirta Castedo. Bom, então o que quer dizer cada um deles, né? Por que são aspectos tão importantes para se considerar no planejamento do professor? Em primeiro lugar, a gente vai falar da diversidade, que o professor precisa planejar leitura atentando para a diversidade textual, para os diferentes gêneros que existem no mundo da literatura, porque a gente não lê os diferentes textos da mesma maneira, ou seja, não existe uma chave mágica, né, que abre um texto e vai abrir todos os outros. Os textos, eles convocam os leitores de maneiras muito distintas, né? Então, a gente lê os textos com diferentes propósitos, os textos são escritos de diferentes formas e a gente precisa saber coisas diferentes para ler essa diversidade textual. Um outro aspecto diz respeito à continuidade. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que não adianta eu ler eventualmente uma poesia, eventualmente uma fábula, né? Para eu formar o leitor da poesia, da fábula, do conto de fadas, do conto moderno, do livro ilustrado ou livro-álbum, eu preciso garantir uma continuidade no tempo. Garantir que a criança possa voltar, possa visitar, possa frequentar esses textos continuamente, muitas vezes, né? O crítico norte-americano Harold Bloom, ele dizia que a leitura ela é uma atividade acumulativa. E, finalmente, um outro aspecto é a progressão. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o professor vai planejar a leitura, vai fazer o plano de leitura com seus alunos, com as suas crianças, ele precisa considerar que as crianças precisam progredir enquanto leitoras. Isso significa que ele precisa pensar tudo aquilo que as crianças já leram, o que elas conhecem e em que medida elas precisam avançar, né? O leitor, ele precisa ir sendo desafiado na medida em que ele vai se formando, né? Então, por exemplo, um leitor de contos de fadas, né, ele pode ler os textos, né? Ele começa lendo aqueles textos que são os textos mais conhecidos, né, das crianças. Então, se ele está lendo o Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, A Bela Adormecida,
Ele precisa, à medida que ele vai avançando em sua escolaridade, ele precisa ir também conhecendo ou novas versões, ou outras histórias, né? Ou contos de outros lugares, para que ele possa justamente ir avançando como um leitor dos contos de fadas, por exemplo. No nosso próximo vídeo, nós abordaremos a conversa em torno da leitura. Até lá!